Prepare-se para explorar o inexplicável, o aterrorizante e o misterioso. Vamos mergulhar nos recantos mais sombrios da mente humana e nos fenômenos mais estranhos, que desafiam nossa compreensão do mundo. Neste vídeo, essa história fará você questionar aquilo que acredita conhecer, enquanto sente a presença do desconhecido em cada sombra, em cada sussurro. Sem mais delongas, iniciemos esta jornada rumo ao mundo do sobrenatural. Apague as luzes, porque você está prestes a adentrar no próximo vídeo de Relatos Noturnos. Esta história aconteceu em Cancún, México, em maio de 2020. Eu tinha 16 anos e estava no meio da pandemia. Naquele período, eu estava ficando na casa da minha avó, onde também estavam minhas duas primas, Valeria e Carla, além da minha tia e minha avó. Éramos apenas nós 5. Tudo começou em uma noite normal, uma noite tranquila. Ao contrário do que muitos céticos poderiam acreditar, naquele dia não havia nada de sobrenatural que pudesse perturbar nossas mentes. Eram aproximadamente 8 da noite quando eu estava na mesa do jantar, com minha prima mais nova, Carla. Estávamos prestes a assistir ao meu filme favorito. A casa da minha avó tinha um pequeno local que antes era nosso jardim. Esse local tinha uma grade que dava para a rua e estava colado à janela que ficava em frente à mesa onde estávamos, Carla e eu. Valeria, minha outra prima, minha tia e minha avó estavam na sala, a apenas 2 metros de nós. Como estávamos prestes a assistir ao filme, decidimos que seria uma boa ideia jantar primeiro. Então, nos levantamos, preparamos algo para comer e fizemos nossos respectivos lanches. Quando terminamos de preparar tudo, eu me levantei para colocar cada coisa em seu lugar. Levei tudo para a geladeira e só faltava levar o açúcar para a cozinha. Foi nesse momento que, por pura inércia, senti a necessidade de levantar a cabeça e olhar para a rua. Quando o fiz, vi algo que já havia presenciado quando tinha apenas 4 anos. Um homem, de sobretudo negro e chapéu. Não consegui ver seu rosto, mas ele estava parado em frente à grade. Foi muito estranho, pois sempre pensei que essa lembrança fosse apenas um sonho. Quando o vi, um calafrio percorreu meu corpo, dos pés à cabeça. Não podia acreditar. Haviam se passado 12 anos desde a última vez que o havia visto. Soltei um suspiro de medo e comecei a repetir: não é real, não é real, não é real. Carla, Valeria, minha tia e minha avó ficaram assustadas, pois não sabiam a que me referia e me perguntavam o que havia acontecido, o que eu havia visto. Eu não conseguia parar de repetir: não é real, não é real, não é real. Foi então que minha avó se levantou e me pegou pelos braços, fazendo com que eu saísse daquele transe. O susto foi tão grande que comecei a chorar enquanto contava a ela o que havia visto. Ela tentou me acalmar, mas foi em vão, pois, naquele momento, minha tia soltou um grito que nos assustou ainda mais. Ela começou a gritar que estava vendo o homem, aquele homem que eu acabara de ver, que estava nos observando fixamente do lado de fora. Carla, minha avó e eu nos aproximamos para acalmar minha tia. Eu ainda estava com medo, mas tentei manter a calma para poder ajudá-la. Quando pensamos que tudo havia passado, minha avó nos disse que o homem já havia ido. Queríamos acreditar que o pesadelo tinha terminado, mas Valeria, minha prima que estava sentada ao lado da minha tia, com a voz mais séria que já ouvi, nos disse que ele não tinha ido embora, que estava ali, mas agora dentro da casa, na cozinha,
nos observando. Minha avó é católica e sempre foi muito crente em Deus. O que ela fez foi ir até seu quarto buscar a Bíblia. Começou a dizer que aquela era a casa de Deus e que não permitiria que nenhuma coisa maligna entrasse ali. Depois que já estávamos mais calmas e Valéria havia parado de ver o homem, decidimos fazer uma oração antes de tentarmos dormir. Mas eram apenas 9 da noite. Então, ninguém conseguia fechar os olhos. A sensação que eu tinha no peito era indescritível. Era uma daquelas vezes em que você sente que tudo ainda não acabou e, de fato, não havia terminado ainda. Quando tentei dormir, comecei a ouvir sussurros. Sentia que estavam me observando, aquela sensação estranha no estômago que você tem quando algo está errado não me abandonava. Eu não sabia se era por causa do que havia acontecido horas antes ou se realmente ainda estava acontecendo. A casa da minha avó só tem um quarto e era ali que nós dormíamos, minhas primas, minha tia e eu. Minha avó, por sua vez, dormia no sofá da sala. Minha tia estava dormindo com Carla, como sempre, e eu dormia com Valéria, que costumava se levantar à noite porque sentia que a chamavam e que a viam. Porém, nós costumávamos pensar que eram apenas sonhos. A única pessoa que conseguia acalmá-la para que ela pudesse dormir era eu. Já havia passado um bom tempo naquela noite quando finalmente consegui adormecer. No entanto, não demorou muito até que Carla soltasse um grito tão alto que nos acordou a todas. Quando nos aproximamos e perguntamos por que ela havia gritado, ela nos respondeu que foi porque sentiu algo puxando seu pé. Depois de um tempo, conseguimos acalmá-la e então decidi olhar meu celular. De onde eu estava, conseguia ver minha avó na sala. Foi então que vi minha tia e Carla dizendo repetidamente que minha avó as estava assustando. Eu não entendia com quem elas estavam falando. Perguntei o que estava acontecendo e minha tia me respondeu que minha avó estava tentando assustá-las. Eu não compreendia como isso era possível, pois a estava vendo na sala naquele momento. Depois de tantas coisas, preferi ficar em silêncio e voltar para a cama. Decidimos tentar dormir novamente. Nos desejamos boa noite e logo todas adormeceram. Porém, eu não consegui pregar o olho pelo resto da noite. Afinal, tudo o que havia acontecido me deixava inquieta. Pela manhã, conversamos sobre o que havia ocorrido. A verdade é que, embora tentássemos fingir que nada estava errado, ninguém havia conseguido dormir. Levou bastante tempo para que eu voltasse a me sentir tranquila ao dormir na casa da minha avó. No entanto, até hoje, ainda carrego o medo de que algo possa voltar, de que algo possa acontecer novamente, de que aquele homem, em algum momento, retornará por mim. Lembrem-se que não importa quão absurda a história pareça, sempre há uma pequena centelha de verdade em cada rumor. Então, quando ouvirem uma história, não a desconsiderem. Talvez, apenas talvez, haja algo mais por trás das sombras. Se tiverem histórias semelhantes para contar, deixem-nas nos comentários. E não esqueçam que a escuridão às vezes guarda segredos que não estamos prontos para conhecer.